A Nara vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 29. Exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especialmente os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Joana nos traz aqui a questão das atitudes que devemos tomar com relação a todas as pessoas de um modo geral, mas principalmente com relação aos idosos. Atitude de amor, de carinho, de respeito, cuidado, né, atenção. Todas essas atitudes trazem mais benefício do que a gente pode imaginar. Não só estaremos beneficiando as outras pessoas, como os maiores beneficiados somos nós mesmos. Quando nós usamos assim de doçura, de gentileza, não é? Isso vai nos tornar mais felizes e vamos estar ajudando as outras pessoas também. É muito gratificante. Os idosos, em especial, eles precisam de um amor verdadeiro, generoso, que respeite os seus valores, as suas individualidades, as suas fragilidades, né? E os ajude a crescer com dignidade também. São seres humanos que não perderam seu valor, muito pelo contrário, eles ganharam. Hoje eles são cheios de vida, né? E eles acumularam milhares de experiências, aprendizados, experiências que hoje podem trazer para nós. Vamos agradecer a eles por eles existirem e de poder enriquecer essa vida com a sua luz, a sua presença, a sua beleza e sua sabedoria. Uma boa palestra a todos. Jesus, mestre amigo, consolador, que nos acolhe nos braços nesta tarde de hoje, para pacificar os nossos corações. Lhe pedimos, Senhor, para despertar os nossos pensamentos, para compreender o ensinamento que nos trazes, como também pedimos à nossa mentora, Joana de Ângeles, que com o seu carinho, o seu amor e a sua inspiração envolva Daniela Mair, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde. Cadê eu? Aí, muito bom. Então, o tema da nossa palestra de hoje é Causas Atuais das Aflições. Tema bom. Tema para pensar bastante, né? E eu vou começar com um trecho de um texto da Joana de Ângeles, do livro Convite à Vida. E o texto é o seguinte, se eu conseguir, né? Não é isso que eu tenho que fazer? É. O texto é o seguinte, e vai ficar ruim, né? Mas tudo bem, eu trouxe aqui, eu vou lendo aqui para vocês. Circunstâncias negativas. Eita, hoje o telefone tá que tá.
Tem um monte. Circunstâncias negativas proliferam cruéis. Enfermidades virulentas que desfalcam esperanças. Corpos de linhas estéticas atraentes, degenerando-se em escombros orgânicos. Vês a prosperidade dos maus, acostumados à maledicência, à calúnia. Desastres aéreos em que se aglutinam esposos e mães devotados. Homicídios que sofrem homens probos e corações honrados. E podemos acrescentar corrupção. Não podes compreender a justiça em face do sensacionalismo dos veículos de comunicação. Acalma, porém, as aflições, para refletir o insondável da tecedura da lei que transcende as tuas pobres visões e os ângulos limitados da tua observação. Não pratiques o mal, porque a hora é má. Sê probo, honrado, especialmente quando escasseiam a honradez e a justiça na terra. Que texto maravilhoso, cabível, atual para tudo o que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. Para tudo o que a gente vem vivendo há 1000, 2000 anos. Quando eu li, fiquei até emocionada. Por quê? Porque fala de tudo que a gente vai conversar hoje. Por que sofremos? Qual o benefício que o sofrimento traz para a gente? Qual o prejuízo que o sofrimento traz para a gente? Então, eu vou começar e eu vou falar de Joana aqui até 4h15. Outro trecho do livro, toda vez que eu falo, eu vou colocar o livro aqui de onde foi tirado, tá? Porque nada do que sai aqui é da minha cabeça. Pode ter certeza que não é, porque eu não tenho, entendeu, essa propriedade. Então, a Joana cita no livro Refletindo a Alma, em que ela faz um exame sobre o sofrimento, né, e fala um pouco sobre ele, ela cita o budismo, que trabalha muito bem essa questão, né, do sofrimento. E aí, ela diz que Buda, ele colocou assim, alguns itens para o sofrimento, e ela classifica em três tipos de sofrimento. O sofrimento do sofrimento. O que seria isso, né? Aflições que o próprio sofrimento proporciona. Tá? Sofrimento físico, mental. E no físico, ele se expressa de que forma? Através das doenças. E no mental, se expressa de que forma? Através dos distúrbios mentais que a gente convive aí. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, loucura, esquizofrenia, tudo isso aí. Tá? Então, o que ela está querendo dizer aqui? Em palavras bem claras e bem diretas, é que a criatura sofre porque está sofrendo. É isso. Tá? Ela sente tanta dor que ela sofre com aquela dor. O sofrimento da impermanência, que envolve o quê? A busca pelo ter. A luta desenfreada para manter o que se possui. E juntamente com ele, porque eu vou explicar os dois, eu já vou citar o sofrimento dos condicionamentos, que envolve a educação incorreta, a convivência social adoecida, só coisa boa,
condicionamentos físicos e mentais contaminados, tá? Então vamos falar um pouco sobre o quê? Sobre a nossa sociedade. O homem vive em sociedade. E existe uma razão para isso. A gente não está junto à toa. A gente busca grupos por uma necessidade, tá? Então, vou tentar, porque a outra palestra eu falei tanto de psicologia que eu quase não consegui falar de espiritismo. Então, agora eu só vou falar um pouquinho, né, para a gente poder linkar. E vou falar agora. Então, a gente vai explicar, eu vou tentar explicar por que, como é que se origina esse conflito na nossa psique, tá, na nossa mente, e depois de forma moral. Então, nós estamos numa sociedade, a gente nasce, e eu estou seguindo a linha de Jung, tá? Até a nossa primeira metade da vida, e isso para alguns é com 30 anos, para outros é com 40, tem gente que vai para a primeira metade lá para os 50, e assim, porque isso é único, né? Individual, o nosso processo de amadurecimento. Então, até a primeira metade da vida, o ser vive egoicamente, tá? Por quê? Porque ele possui instinto gregário que faz com que ele queira pertencer a um grupo. Ele sente essa necessidade, porque quando no grupo, ele se sente mais forte, mais empoderado, tá? Então, ele procura grupos. E para você se sentir parte de um grupo, você tem que atender ao que o grupo está te demandando. Então, a sociedade diz que, para você fazer parte dela e ser considerado normal, você tem que ter uma casa, ter um carro, ter um emprego, ter uma esposa ou um marido, ter filhos e constituir uma família, porque aí você é bala. Tá? Então, você passa esses 30, 40 primeiros anos formando esse ego, tá? E atendendo às necessidades dele, os desejos dele para se sentir parte. Só que nós não somos o que nós temos. Então, tem um momento que o negócio começa a incomodar. Para que tanta coisa? E quando a pessoa não faz autoanálises, não procura o seu autodescobrimento, não entende que ela é muito mais do que ela tem, porque quando ela tem, ela está seguindo as leis do homem. Quando ela está seguindo as leis de Deus. E ela, por tão incomodada, aquilo começa a causar uma confusão. Então, o homem fica em conflito. Tá? E aí, o que acontece? Esse ego está acostumado a ter, a buscar. Porque eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter o cargo mais alto. E ele vai, e ele passa por cima. Ele passa por cima do outro, ele não quer nem saber, porque eu tenho que ter. Entendeu? E aí vem uma lei divina que está lá no seu âmago, lá dentro de você, e fala assim, não é bem assim não, meu querido. Ser é a sua verdadeira realidade. E para ser, é preciso amar. Porque o Deus que está dentro de você também é amor. E para amar, você não pode pisar em cima de ninguém. E aí, você se contorce por dentro. O que eu vou fazer? E agora? Porque eu quero ser, mas eu tenho que ter. E aí você entra num conflito, porque o nosso ego, ele só entende a realidade a partir de opostos. O que eu estou dizendo com isso? Que, para ele saber o que é tristeza, ele tem que sentir alegria. Para ele saber o que é frio, ele tem que sentir o quente. Então, chega um momento em que ele sente os dois, e aí ele começa nem eufórico demais, tresloucado, carnaval, entendeu? Nem triste demais. Então, eu vou no meio do caminho, que o meio do caminho é que é bom. Nem frio demais, nem quente demais, eu vou no morno, porque o morno é que é legal. E aí começa o processo de individuação. Tá? Numa sociedade em que não sabemos o que somos, o que acontece conosco?
90% da população depressiva. Olha que bacana. É o que tem para hoje. Não é? Mas tem jeito. Porque se ela falou que tem jeito, se a Joana falou, é porque tem. Então, a gente vai experimentar o quê? Para evoluir. Para ser o que viemos ser. Para ser o que somos. Tá? O que a gente vai experimentar? Dores e sofrimentos. Provas e expiações. Provas quando você recebe uma oportunidade de evoluir. Tirou total? Bacana. Não, vai repetindo. Vai aparecendo o mesmo padrão de parceiros, de cônjuges, mesmo padrãozinho. Entendeu? Até você entender que você não está trabalhando a paciência, filha do amor, por exemplo. E aí vem um monte de gente super diferente, entendeu? Entrar na sua vida. Tá? E aí você está lá repetindo e não está aprendendo, o que acontece? Vem a expiação. Por quê? Porque aí ele fala assim, minha querida, o progresso é inexorável, você vai ter que aprender. Então agora você vai expiar. Ficou 30, 40 anos brigando com o chefe autoritário, porque eu não conseguia entender que precisava ser mais humilde. Então, agora, você vai ficar nesse emprego até se aprender. E assim a gente vai. Tá? E aí é que a gente começa o nosso processo de amadurecimento. Então, Jung falou para a gente o seguinte, tem vários pensamentos hoje, tá? Porque eu estou meio poética. Então, Jung falou o seguinte, que o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando. Então, ele rejeita. Eu não sofro, eu medito. Tá? O ocidental suprime. Como? Tomando remedinho. Tá? Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando. Pegou, né? Quem fez isso? Jesus. Jesus. Amou, passou por tudo o que passou, porque nos amava. Porque queria nos ensinar como que tem que ser feito. E aí a gente ouve aquela, só para conceituar, porque a gente ouve muito essa frase aqui, né? A dor é inevitável, de Marta Medeiros. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é, qual a diferença entre dor e sofrimento? O que é dor? O que é sofrimento? É para refletir, né? Porque dor, estudei, vou contar. Dor é uma coisa fisiológica. Ela é ilusória, porque ela é temporária. Ela passa. Tá? O sofrimento, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque ele está na essência do espírito. Ele é da ordem do moral. E para mudar a nossa moral, é muito mais complexo. Então, o sofrimento, ele é muito mais profundo. Tá? Essa é a diferença. Então, a gente pode sentir dores e pode não sofrer com elas. Quer ver um caso? Quem me contou foi meu amigo, meu parceiro querido, minha dupla maravilhosa do curso Autodescobrimento Venâncio. Falou, Daniela, essa dona aqui, ó, Ellen Keller, sentiu dores, né, passou por dores a vida inteira e não sofreu. O que aconteceu com essa mulher? Ela nasceu com 18 meses de idade, ela passou por ela teve escarlatina e ficou cega e surda. Olha para isso. Vocês acham que ela vegetou?
a vida inteira por causa disso? Ela estudou. Ela aprendeu a se comunicar com as mãos e a falar através das vibrações das cordas vocais. Pensa uma coisa dessa. Estudou, fez concurso, formou-se em filosofia, deu palestras sobre direitos humanitários no mundo todo. Palestra, cega e surda. Tá? Essa mulher teve dores? Sim. Ela sofreu com elas? Não, ela transcendeu. Ela transcendeu. Então, a gente agora vai na raiz do sofrimento, que é o quê? É a moral. Como eu falei, né? Entendemos lá que o ego fica confuso, então na nossa psique ele está confuso. E a nossa moral está precisando de um carinho, de uma atenção. E aí, gente, qual o vício mais radical? Livro dos Espíritos, pergunta 913. O egoísmo. Ali nos foi falado que a raiz de todo o nosso sofrimento é o egoísmo. Tá? Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo, filho do orgulho. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, em palavras diretas e claras, estou dizendo a vocês que vocês sofrem porque são egoístas. É punk, né, ouvir isso, mas é a verdade. Porque eu acredito no Livro dos Espíritos, eu acho que eles sabem mais do que eu. Então, o que acontece? Veio um outro pensador e falou o seguinte, que nas tuas angústias, nos teus sofrimentos, nas dores do teu coração, você não diga que a culpa é do mundo, mas sim das suas escolhas. Então, ainda foi agora mais poderosa. Se você está sofrendo, foi por causa das suas escolhas. Não é o mundo que está com problema. E o depressivo tem muito esse comportamento. Todo mundo está errado, menos ele. Você vai conversar, ó céus, ó vida, ó azar. Né? E são as nossas escolhas mesmo. E para falar de escolhas, eu não posso deixar de falar de livre-arbítrio. Porque isso aqui, Deus nos deu. E Ele nos deu porque Ele falou assim, ó, quem tem que receber o mérito da tua evolução é você. Não sou eu, não. Então, eu te dou a capacidade de escolher para que você aprenda a fazê-lo, né, de forma coerente, de forma inteligente, de acordo com as leis do universo, né, harmônicas. Por quê? Quando você sofre, quando você sai da lei de amor. Está tudo rodando ali numa boa. Né? Aí você vai lá e é egoísta com o seu próximo. Ou faz alguma coisa que está fora, né, do que a gente entende pelas leis divinas, pelas leis de Deus. O que acontece? Você sofre e o universo também. E para consertar aquilo ali, ele vai trazendo prova e expiação para você. Do que estou falando aqui? Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Tá? Então, não fiquemos preocupados, porque quem está roubando vai ser preso em algum momento. E é a vida que segue. Nada tenho mais a dizer sobre isso. O livre-arbítrio, então, é um problema ou é uma solução que Deus nos deu? Porque a gente tem que escolher. Se você escolhe uma coisa, você deixa de escolher outra. Se você escolhe o que você não escolheu, vai para o teu inconsciente, porque o ego não entende tudo em opostos. Então, se uma coisa está consciente, a outra está inconsciente. Então, por exemplo, existe uma vida dentro de você que não foi vivida. Para atender a sociedade, você fez um monte de escolha. Aí chegou lá no meio do caminho, você tem aquela sensação de que você escolheu tudo errado. Assim, gente, mas eu fiz administração de empresa para trabalhar com vendas.
e eu gosto de psicologia? Como é que é isso? E aí você entra naquele conflito mesmo, vai batendo. Mas eu fico aqui porque aqui eu ganho dinheiro. Ou eu vou para cá porque aqui eu vou ganhar menos dinheiro, mas vou ser feliz. Né? Então, isso aqui é um problema ou é uma solução? Na verdade, gente, não existe dicotomia nessa vida. Tá? Tudo isso é um problema quando você não sabe escolher. Então, quando você não se conhece o suficiente, você vai escolhendo coisas que você não precisa, fazendo coisas que você não tem necessidade, porque você não sabe nem mesmo quem você é. Então, como é que você vai ter capacidade de escolher? Mas quando que ele se torna uma solução? Quando você começa a escolher e aprender que toda vez que você escolhe fazer aquilo, o resultado é esse. E não te agrada. E aí sim, você vai crescendo para Deus. E aí sim, você vai passando pelas dores sem sofrer. Pega o que está acontecendo, sai da situação, analisa. Tenho condições de perdoar essa pessoa hoje? Não, hoje eu não tenho, porque está doendo. Mas daqui uns 3 dias vou ter. Entendeu? Se ama primeiro. Ama seus defeitos, ama suas vicissitudes, dá o tempo que você precisa, porque cada um tem o seu. Então, não é passar para o mundo, eu te perdoei, entendeu? E sentir lá dentro outra coisa. Não é isso, não. Dá o seu tempo para que você absorva aquilo, entenda aquilo. Onde que eu errei nessa situação? De que forma fui egoísta nessa situação? E aí, sim, depois... Porque também não fique sofrendo muito, não. Entendeu? Dá aí uma semaninha, no máximo, e depois vá, trabalhe bastante isso dentro de você, para você conseguir perdoar de coração. Porque não é a boca que fala, é o coração que sente. Tá? E assim você está evoluindo, está aprendendo. Né? E aí veio Isaías, lá, 53, e escreveu que era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Sofria por outrem, por nós. Ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Quem? Cristo. Cristo. E eu pergunto a vocês, este homem, tá, sofreu por nós. Quem de nós aqui consegue se sacrificar pelo outro? Quem de nós aqui consegue sofrer pelo outro? Não para agradar, não para fazer parte de um grupo, mas sofrer por amor a nós. Quem de nós é capaz disso? Foi aí que veio Joana de novo, no livro Autodescobrimento, e falou que a postura amorosa desperta a consciência de si mesmo, né? Anulando os fluidos perniciosos que abrem campo à instalação de doenças incuráveis. Portanto, dos sofrimentos dilaceradores. Todos os temas de todas as palestras, todas as aulas que a gente dá nessa casa, eu não assisto todas, mas eu poderia dizer com quase 100% de certeza que a causa está na nossa falta de amor. Não sabemos amar. É isso que precisamos fazer todo dia. Iraci começou essa palestra hoje com uma mensagem linda,
sobre a solidão. Nossa sociedade hoje está solitária. As pessoas, as empresas, as imobiliárias, os prédios que elas mais constroem são de apartamentos de quarto e sala, porque são os que saem mais rápido. Por quê? Porque o homem está individualista. Estamos em crise. Crise moral. E isso é ótimo. Toda vez que você ouvir alguém falar, eu estou em crise, você fala, cara, então você está bem. Você está bem, porque é na crise que a gente muda. É quando a gente não está aguentando mais ficar depressivo, que a gente começa a querer fazer alguma coisa diferente. Que a gente começa a querer pegar os desafios que a gente passa e parar de sofrer com eles e começar a aprender, a evoluir com eles. Então, nós estamos solitários. E nós estamos solitários, ela falou por quê? Porque nós não estamos amando. Nós entramos numa relação sem saber botar limite. Nós entramos numa relação em que a gente não sabe se amar. Quem não sabe se amar, vai amar o outro como? Como você quer que alguém te dê carinho se você não se dá carinho? Se você vai na rua e não come uma comida saudável, isso é carinho por você. Se você sabe que você tem que fazer exercício físico, que você tem que caminhar todo dia, que você tem que fazer sei lá o que fez, e você tem preguiça. E você fala na cara dura, vou nada, vou dormir. Como você quer se amar se você não lê? Nós temos tantos livros disponíveis, tanta informação, tanta fonte de conhecimento, né? E a gente não passa nem filtro nisso. Olha a mensagem inicial de Joana. Joana virou para a gente e falou assim, olha, vocês, do sensacionalismo, né, dos veículos de comunicação, a gente se preocupa em ficar 1, 2 horas assistindo o jornal, e eu não tiro mérito, porque ali tem informação, mas, gente, quantas informações boas a gente vê ali. Fulano fez caridade com cicrano, saiu, não sei o quê, distribuiu quem tinha, atendeu tantos moradores de rua, tirou tantas pessoas do crack, e Assisti o Globo Repórter, acho que da semana passada, não sei se foi o Globo Repórter, nem sei mais. Não, Compulsão no GNT. Falando de um trabalho com crack, sabe, de pessoas que foram tiradas do crack, como que foi feito o trabalho. Gente, que coisa linda. A gente não ouve isso, mas a gente fica 1h30 estudando sobre política, né, sobre o problema econômico do país, sobre não sei o quê. Cabe porque é aqui que a gente vive. Então, como que eu vou? Eu não posso nem chegar numa casa espírita e omitir que estamos com problema, que estamos em crise, porque a gente faz parte desse contexto. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Nós estamos evoluindo, sim. Tem gente que fala que não, que a gente está evoluindo, que a gente está ficando cada vez pior. Não é verdade isso. Está tudo programado. A espiritualidade já sabia que isso ia acontecer. Vocês acham que eles não conhecem a gente? Conhece. Está tudo certo. Tenha fé. Faça a sua parte. Porque se a nossa sociedade está com problema, ele começa na gente. Nós somos a célula máter disso aí. Cada um de nós compõe esse contexto. Então, preocupe em fazer a sua parte. Ela falou lá, não seja mal, porque a hora é má. Não faça gato na sua casa, porque o governo aumentou a luz. Que exemplo você está dando para o seu filho?
a energia gerada por uma consciência de paz, favorável ao desdobramento do sentimento de amor profundo, é responsável pela liberação do sofrimento. Então, em palavras diretas e claras, quer parar de sofrer? Ame. Ame. Vixe, tem que correr. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos. Olha que lindo! Nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Eu quero pegar aqui, porque aqui para cima a gente já falou muito, eu quero pegar aqui. Esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Por que sofrer te leva à felicidade? Olha que interessante o que essa pensadora falou. Por quê? Porque a gente aprende com ele. Porque no próximo episódio, o que se espera, né? E tenha fé que você chega lá, entendeu? É que você faça diferente. É que você faça melhor. É que você pegue aquela situação em que foi colocado para você, assim, porque eles são, gente, eles são sensacionais, os espíritos superiores. Eles vêm assim, minha filha, você tem que trabalhar isso. Então eu vou botar essa pessoa aqui no seu lado, porque ela é o oposto de você. E você vai aprender. Aí, se você pega aquilo e fica tristinho, revoltadinho, no começo a gente fica mesmo. A primeira reação é essa, né? Pá! Você fala, você faz o quê? Você se revolta, você diz, eu não vou fazer, eu vou sair, eu não aguento isso, e não sei o quê, eu não aguento, entendeu? Aí, você digere, entendeu? Digere, sabe? Vai pra praia, vai caminhar. Gente, Rio de Janeiro tem paisagens maravilhosas. Faça contato com Deus através da natureza. Vai tomar um banho de mar. Não discute com ninguém quando você está nervoso, não. Vai tomar um banho de mar, entendeu? Aí faz as suas autoanálises, as suas reflexões. Aí volta e fala assim, então vou fazer diferente. Vou fazer assim. Aí o resultado disso vem muito melhor, muito mais gostoso. E aí você fica como? Feliz. Feliz. Tá? Vale a pena, então, desejar sofrer. Eu estava falando de Jesus, né? Que Jesus sofreu. Esses tinham que estar mais para trás, mas tudo bem. Que Jesus sofreu lá por nós e não sei o quê, né? Então, tem uma pergunta para vocês. Vale a pena a gente desejar sofrer para se elevar mais rápido? Tipo assim, a pessoa quer, né? Ela fala assim, eu quero sofrer, tô com uma vontade louca. Entendeu? Tô doida para sofrer. Adoro. Adoro. Por quê? Porque eu só sofrer tudo que eu tenho para sofrer nessa vida, na outra eu vou para Júpiter. Olha que máximo. Entendeu? Então, vale a pena, gente. Eu quero perguntar isso para vocês. Vale a pena vocês se sacrificarem? Pois é, mas a resposta não é essa. Vou lhe contar por quê. Fui lá estudar. Fui lá no Livro dos Espíritos, pergunta 726, perguntaram isso daí, que a mocinha está perguntando. E sabe qual foi a resposta deles? Se você for fazer isso, até arrepiei. Se você for fazer isso em benefício, para ajudar outrem, vale. O que Jesus fez? Vou contar para vocês, que sou mineira. Toda vez que alguém te fizer uma pergunta, você pensa antes, o que Jesus faria? Que aí você não erra a resposta. O que ele fez? Ele não se sacrificou por nós? Quando você faz isso em benefício de outra pessoa, você está ganhando. Sabe o quê? A sua capacidade de amar. Que é isso que você veio fazer nesse mundo. Aprender a amar. Tá? Se você está fazendo isso só em próprio benefício,
você cai no quê? No egoísmo. Então, é o solitário. Eu me isolo do mundo para não sofrer. Né? E aí eu sofro muito, porque o solitário sofre. Sofre. E sofre não é pouco, não. É muito ruim viver sozinho. É muito triste. Você quer conversar, você quer pedir uma opinião para a pessoa, não tem. Só tem o seu cachorro, que não fala ainda. Entendeu? Então, isso não te traz benefício nenhum. Tirando isso, o resto não leva a nada. Benefício que não... Né, sofrimento que não traz nada, que não traz benefício nenhum para outra pessoa, não te evolui, não te ajuda em nada. Então, pelo amor de Deus, não sofra desnecessariamente. Tá? Não há necessidade disso. Nós não vamos para Júpiter. E termino a palestra de hoje, porque meu tempo acabou, com o livro Desperte e Seja Feliz. Joana de Ângeles, para variar. Não consideres que sofres porque foste o pior dos seres no passado espiritual. Existe a dor elevação, a dor conquista, a dor resgate. Tá? Então, o que ela está falando? Não fica achando que você foi Tiradentes em outra vida. Entendeu? Por isso que você está passando, por isso que você foi Maria Antonieta. Entendeu? Então, por isso, agora você tem que ir lá. Não, gente. Quer saber por que você está sofrendo? Olha as suas escolhas hoje mesmo. Espírito tem essa mania, né? O que eu fui no passado? Entendeu? Meu filho, você foi o que você continua sendo. Então, quer saber o que é que você tem que mudar? Analisa a sua infância, sua adolescência, as pessoas que cruzaram a sua vida, o que elas estão fazendo. Você vai descobrir, fica tranquilo. Não precise saber que você foi Madre Teresa de Calcutá. Tá? Por quê? Porque nessa vida mesmo existem dores que você vai passar para você crescer, para o seu próprio bem. Existem dores que você vai passar porque são oportunidades para você conquistar alguma coisa. Ninguém está falando que você vai acertar, mas ele te dá a oportunidade. E existem dores que realmente são para a gente resgatar as nossas vicissitudes. Agradeço muito a paciência de vocês. Tenham um excelente passe.